Olá, bom dia, graça e paz. Ruth, capítulo 4. Boaz casa com Ruth. Olha, nesse livro que começou com tristeza, morte, Noemi culpando a Deus, Deus coloca a sua mão e sua providência e esse livro vai terminar com um casamento e com a bênção de Deus. Diz o texto, Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, cumpra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste à sua herança, para que este nome não seja exterminado entre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, e o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Rapaz, é interessante nós observarmos aqui como um homem que tem um nome honrado, que tem o Senhor como Deus, ele vai agir de forma correta. Ele vai agir de forma ímpar e não vai temer. Ele simplesmente vai fazer as coisas como devem ser feitas, zelando o seu nome, zelando sua reputação, fazendo com que, aqueles que se levantam para falar mal a respeito dele sejam calados. Então, assim é Boaz. Muitos textos do Antigo Testamento apresentam a porta da cidade como lugar onde questões judiciais e civis eram discutidas. Os anciãos da comunidade tinham autoridade para confirmar transações legais e exercer o papel de juiz em questões civis. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer tudo como manda o figurino. Vai à porta da cidade, se assenta, chama o resgatador que tinha o direito antes dele. E essa questão de ser o resgatador era algo que a lei ordenava. Porém, tinha gente que queria resgatar somente a terra, mas não suscitar descendência àquele de quem ele iria resgatar. E era isso que esse homem queria.
Ele queria a bênção, mas não queria as responsabilidades da bênção. E tem muita gente assim hoje, que querem a bênção, mas não querem as responsabilidades da bênção. Eles querem comer o melhor da terra, mas não querem ouvir, né? E não querem também, e não desejam. Porque Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor da terra. Comer o melhor da terra, muitos querem, mas não querem ouvir a Deus. Por causa disso, não comem. Então, Boaz aqui, né, ele vai seguir tudo que a lei determina. E ele está disposto a pegar não somente a terra, mas também ser o resgatador e suscitar a herança a Malom. Suscitar a herança casando-se com Ruth, fazendo daquela mulher moabita alguém honrado em Israel, alguém honrado em Efrata, alguém honrado em Belém. Amém? Então aqui no versículo 6, ele vai dizer assim: então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Visto que as propriedades viriam a pertencer a algum filho gerado por Ruth, o resgatador se refere a questões de compromissos já existentes dentro da sua própria família. Estes ficariam confusos pelo surgimento de quaisquer outras obrigações que potencialmente alterassem determinados procedimentos já em andamento. É também possível que o resgatador simplesmente não tivesse condições de suportar o impacto financeiro de adquirir o campo e, simultaneamente, receber uma noiva. Também é possível que a sua reação eventualmente refletisse algum preconceito racial, já que Ruth era moabita. Você é um crente que tem preconceito racial? Você é um crente que tem preconceito social? Misericórdia. Então é muito importante nós sabermos lidar com os outros. Não importa se eles são de uma classe social mais alta ou de uma classe social mais baixa. Como cristãos, nós temos a obrigação de honrar a todos, não somente aqueles que nos podem favorecer. Então, aqui o autor explica uma tradição cultural, quando eles vão fazer o acordo, né? Ao que parece, não era mais praticada por ocasião da redação do livro. No entanto, o uso de um calçado ou do pé para demonstrar posse ou autoridade não é de todo desconhecido. A entrega do calçado simbolizava a desistência de todos os direitos que iam com ele. Neste caso, tanto a propriedade como a mão de Ruth em casamento. E assim, ela estava livre para que Boaz pudesse ser o próximo na linhagem do resgatador e assim adquirir a terra, assim dar uma melhor qualidade de vida a Noemi e se casar com Ruth. Veja que coisa tremenda, veja que coisa maravilhosa. Mas não somente isso, as testemunhas da transação também oferecem a sua bênção. Na verdade, eles parabenizam Boaz pela sua proposta de casamento. Boaz estava agindo ali de acordo com a lei e vai ter a bênção, a benevolência e vai ainda fundamentar o poder do seu nome. O que é que você tem feito com o seu nome? Como é que você tem desenvolvido o seu testemunho? Isso é uma das coisas e um dos patrimônios mais importantes na vida de um cristão. A referência a Tamar nos lembra outra mulher desafortunada, cujas circunstâncias adversas não foi apenas restabelecida por Deus, mas que também fez parte da linhagem messiânica. Amém? A história de Tamar, se você quiser ver, está lá em Gênesis capítulo 38, do versículo 6 ao versículo 29. E ela como parte da família messiânica está em Mateus capítulo 1, versículo 3. Veja como a Bíblia é linda e como a Bíblia ela nos mostra a vida como ela é. Se nós nos posicionarmos de acordo com o que a Bíblia nos prescreve, Deus com certeza irá intervir na nossa história, mudar a nossa história e nos abençoar com as suas bênçãos. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente, curta, porque fazendo isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa leitura da palavra. Esse é o objetivo, nós estamos lendo a Bíblia juntos. Faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.